Olá, queridos desbravadores, guardiões da alvorada. Vamos para mais um estudo do nosso livrinho, Acampando com o Criador. É da idade de 10 a 12 anos o nosso estudo. O estudo de hoje fala sobre o juízo. Você sabia que esta terra terá um juízo final? No passado, Deus advertiu os homens no tempo, os homens antes do dilúvio. Era o povo antediluviano. E este povo, segundo a Bíblia, em Gênesis, diz que eles eram muito rebeldes. Deus se arrependeu de ter feito aquelas pessoas. Mas ele encontrou em Noé uma pessoa justa e íntegra. E disse para Noé: construa um grande barco para que as pessoas possam entrar. E aqueles que entrarem na arca serão salvos. E ele foi. E as pessoas que entraram na arca foram somente Noé e sua família, 8 pessoas. E os outros? Queridos, sofreram o grande juízo de Deus. Um grande dilúvio veio sobre a terra e destruiu a todos que estavam ali fora. Principalmente, não só os homens, mas principalmente também os animais, a floresta, tudo que havia neles, né? Tudo. E, infelizmente, aos seres humanos, que eram os principais a darem ouvidos à voz de Deus, não deram. Agora, uma coisa que foi interessante é que os grandes animais, os dinossauros, também foram engolidos pelas águas. E diz aqui, é interessante, no nosso livrinho diz o seguinte: os fósseis dos dinossauros são interessantes para o criacionismo por 2 motivos. Veja, nós temos 2 linhas de pensamento: o criacionismo e o evolucionismo. Aqueles que creem na criação acreditam na palavra de Deus, como nós, e acreditamos que os dinossauros foram engolidos pelas águas também. Aqui diz, primeiro motivo, porque eles mostram que esses animais morreram e foram soterrados rapidamente pelas águas. O segundo motivo, eles demonstram as enormes transformações que o nosso planeta sofreu durante e após o dilúvio. Realmente, não é? Não foi só a água que veio nessa destruição, mas também veio terremotos, tsunamis e engoliu toda a terra. Uma transformação geral. E sabemos, queridos, que também agora, assim como aquele povo sofreu um juízo final, em nossa época agora, nós estamos também esperando um grande juízo que irá destruir essa terra. Está você preparado para encontrar com nosso Senhor Jesus? Uma coisa que nos conforta, queridos, a palavra de Deus, que nos diz: quando vier a destruição, Jesus vem antes e busca o seu povo para ir para os céus. E aí sim, essa destruição será para os ímpios. Mateus capítulo 24, verso 37, vamos ler o que a Bíblia nos relata. Mateus 24, verso 37. Veja o que diz a palavra de Deus. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Diz que no nosso tempo agora, olha o que vai acontecer. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, e o não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim será muitas pessoas pegas de surpresa, como a Bíblia diz. O juízo final está para acontecer. E aqui nós temos umas perguntinhas para responder. Aí no seu livrinho você vai ver a primeira pergunta:
O que acontecerá depois que Jesus voltar a reunir os salvos? Vejam, Apocalipse 20, de 1 a 3, nos revela o que acontecerá com os salvos. Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Enquanto, meus queridos, haverá durante os 1000 anos, as pessoas ímpias estarão aqui por terra mortas, os salvos estão nos céus, desfrutando as bênçãos que Deus vai deixar. E tem mais, farão outras coisas também. Vamos ver aqui, ó. O que farão os salvos durante os 1000 anos? Além de estar desfrutando as maravilhas que Deus deixa para nós, no verso 4 de Apocalipse 20, diz o seguinte, ó. Vi também tronos e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Os santos de Deus estarão junto com Cristo, olhando os livros e vão ver o julgamento dos ímpios. Nós vamos participar desse julgamento. E nós vamos ver o julgamento dos ímpios e também dos anjos maus. Vamos estar examinando esses livros, é a pergunta 2. Na 3, o que acontecerá com os perdidos durante os 1000 anos? Como nós dissemos, no verso 5, olha o que diz aqui, ó. Os restantes dos mortos, vejam aqui na palavra de Deus, não reviveram até se completar os 1000 anos, ficarão por 1000 anos sobre a terra, esqueleto, mortos, mas quando completarem os 1000 anos, acontecerá um fenômeno. Vamos ver aqui, diz aqui que será a pergunta 4, o que acontece depois dos 1000 anos? Olha só o que vai acontecer depois de 1000 anos. Deus quer colocar nós na cidade santa para que desça aqui na terra, para nós vivermos aqui por toda a eternidade. Mas quais os acontecimentos serão? 1000 anos se acabam, a cidade santa vai descer para a terra e também os ímpios vão se levantar, será a segunda ressurreição, que para esses a morte vai ter a morte por 2 vezes para eles. E vai ser muito triste para os ímpios, porque eles já não receberam a vida eterna, olharam para Cristo na primeira ressurreição e ali morreram. Agora, pós-milênio, vão se levantar para morrer de novo. Como é triste ser ímpio. E aí eles vão ver a cidade santa. Satanás vai dizer que foi ele que ressuscitou aqueles ímpios e eles vão cercar a cidade santa. E o que acontecerá? Descerá fogo dos céus e queimará a todos os ímpios, Satanás e todos aqueles anjos maus. Queridos desbravadores, estes serão os acontecimentos finais. E o que você tem feito para preparar a sua vida para encontrar com Cristo Jesus? Na pergunta 5, tenho aqui uma coisa muito interessante. Diz assim, olha, por que algumas pessoas não creem em Deus? É interessante notar que existem muitos conceitos errados sobre as pessoas que eles falam. Eles dizem assim, o erro leva as pessoas para o céu após a morte, diz que vai estar com Jesus lá. E não é verdade, não é? Não é assim. Nós, quando morrermos, vamos estar descansando, mas para a volta de Jesus, nós vamos estar com Cristo, porque Ele vai nos levar e vamos estar com Ele para sempre. Se você
aceita Jesus como seu Salvador, na página 40, assina seu nome aqui, dizendo: eu sou um desbravador que ama Jesus. Tá certo? Fique com Deus. Até a próxima lição.